seja muito bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje vamos visitar o Horto Florestal, a primeira área de preservação ambiental instalada no estado de São Paulo. O local se tornou uma ótima opção de lazer na capital paulista. O Horto Florestal está localizado ao pé da Serra Cantareira, a 15 quilômetros do centro de São Paulo. Possui uma área de 187 hectares e oferece aos visitantes, além do contato com espécies remanescentes da Mata Atlântica, uma extensa programação de lazer. É isso mesmo, Fernando? Falei direito? É isso mesmo, Maria Rita. Falou direito, sim. Essa área de 187 hectares é uma área de conservação ambiental. E de uso público, dentro dessa área de 187, temos uma área de 72 hectares. Apenas 72 hectares são de uso público. E englobam a área aqui do parque, a área do arboreto, olaria e polo cultural. O horto ele foi criado em 1896, para fazer experimentos e plantios de espécies arbóreas nativas e exóticas para usar a madeira, porque tinha percepção na época da sociedade que as florestas nativas estavam se acabando, Então aí foi desapropriada uma fazenda que tinha aqui, que é o Engenho Pedra Branca, e aí iniciaram-se os plantios, Os diretores do Horto Florestal foram fazendo plantios de árvores nativas e árvores exóticas para avaliar o crescimento, as condições de desenvolvimento para uso da madeira, Então um dos primeiros diretores é o Alberto Löfgren, que era um naturalista sueco, que veio para o Brasil participar da Comissão Geográfica e Geológica Paulista, e acabou implantando aqui o que hoje é o Parque Estadual Alberto Löfgren, que é em homenagem a ele, Então, uma das áreas que se acredita que ele mesmo tenha plantado é essa área com o pinheiro do brejo, ou cipreste do brejo, que é uma espécie nativa do sul dos Estados Unidos e norte do México, de áreas alagadas, Então, é aqui onde a gente está. Esta área é uma das mais visitadas do Horto. No inverno, essa é uma dos poucos pinheiros que perde as folhas no inverno. Então, aqui a gente está vendo, está todo verdinho, E quando vai se aproximando o inverno, as folhas vão amarelando, avermelhando. Então, fica uma paisagem bem interessante que atrai bastante os visitantes. Bom, mas antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre a programação, sobre as atividades de lazer, quero conhecer mais sobre a história aqui do Horto. Conta pra mim. Ok, vou te contar um pouco da história então. O Horto tem o nome de Parque Estadual Alberto Löfgren, que é um naturalista e botânico sueco que veio para o Brasil nos idos de 1800 e em 1888 ele foi para o Jardim da Luz fazer pesquisas. E ele queria fundar um jardim botânico lá. Só que o Jardim da Luz passou para a municipalidade, foi criado um jardim público. Então foi criado aqui, nesse espaço, o Jardim Botânico, o Horto Botânico, na verdade, onde o Alberto Löfgren foi o seu fundador, criador e o primeiro diretor. Inclusive por isso que o parque tem o seu nome hoje. O Horto Florestal ele faz parte da reserva, mas ele não faz parte do Parque Estadual da Cantareira. Então o Parque Estadual Alberto Löfgren, ele é separado, ele faz divisa, mas não faz parte do Parque Estadual da Serra da Cantareira, que é uma unidade de conservação, mas não tem área de uso público. Tem visitações aos finais de semana apenas. Qual a importância do Horto Florestal aqui para a região da Zona Norte e, claro, para toda São Paulo? Sim. Então, Maria Rita, com o passar do tempo, as áreas de lazer da cidade foram ficando escassas. E aqui, além de ser uma área de conservação ambiental, tem muita coisa boa para se fazer no parque. Então a população da Zona Norte e outras regiões da cidade vem aqui no Horto para se divertir, fazer caminhada nos parques, tem muito playground aqui para as crianças, tem campo de futebol, quadra de areia, tem espaços aqui onde os voluntários trabalham com yoga, dança de salão para a terceira idade e várias atividades que pode se fazer aqui no parque. Você costuma frequentar aqui o Horto? Frequento, de 2 a 3 vezes na semana eu frequento aqui. Desde que eu era criança. O que você acha do espaço? É um espaço muito bom porque vem público de tudo quanto é jeito, Vem criança, vem adulto, vem idoso, eu adoro.
Fazia tempo que o Vitor não visitava o Horto Florestal, um lugar que para ele é especial, principalmente por causa do contato com a natureza. É demais, né? Tipo, o contato, você tá junto com os animais também, né? A natureza em si também, que é muito importante, né? E também as crianças se divertem, né? Não tem como. As crianças se divertem, então para nós é um programa tanto para a família, né? Ou se você quiser vir relaxar também, é muito gostoso, muito gostoso. Você veio ontem, veio hoje. O que é que você fez aqui nesses 2 dias? Jogamos bola, brincamos muito. Que bicho você viu aqui hoje? Macaco e hipopótamo. Hipopótamo? Onde foi que você viu hipopótamo aqui? Lá. Não era hipopótamo não, Davi. Era uma capivara que mora no lago em frente ao Palácio de Verão do Governador. Hoje, sede administrativa do parque, que, aliás, abriga diversas espécies da fauna brasileira, inclusive ameaçadas de extinção. A gente conhece um pouco mais os vertebrados, né? Então, que são as aves, os mamíferos, os répteis e os anfíbios. Os insetos a gente ainda conhece muito pouco, as aranhas, né? Mas de aves a gente tem registrado aqui para o parque 230 espécies. É uma fauna bem grande considerando o tamanho do parque. E a diversidade segue na flora. Como está próximo do Parque da Cantareira, além das plantas que foram cultivadas, né, desde o final do século XIX, você tem uma série de plantas nativas que os animais, o vento foram trazendo as sementes. Então a gente tem, dos dados do plano de manejo, mais de 1.000 espécies de plantas aqui. Aqui na área de uso público, a gente pode destacar as ninféias, né, que estão ali no lago, que é aquela planta parente da Vitória régia, né, que dá uma flor bonita também, bem atrativa para os visitantes. A gente tem várias espécies de palmeiras do mundo todo, né, que também são plantas que se destacam, incluindo a palmeira jussara, que é uma espécie nativa e que é ameaçada de extinção e por causa do corte para consumo do palmito, né? Então ainda tem muito corte dessa palmeira ilegal, né, para consumo do palmito. E aqui a gente tem uma população bem interessante da palmeira jussara e é uma espécie muito importante para a fauna, né? O horto ele tem uma particularidade que é o marco do Trópico de Capricórnio. O que é que significa isso? Explica pra gente. Então, Maria Rita, a gente tem aqui um monumento ao Trópico de Capricórnio porque ele passa exatamente aqui dentro do horto. Fica ao lado do museu, foi construído em 1930 e ele tem uma curiosidade, é que ele é em forma cilíndrica, pois em cima dele seria colocado um relógio de sol. Até hoje não foi colocado. Além do relógio de sol, ia ser colocado também uma figura de Capricórnio. Mas até hoje não sabe, a gente não conseguiu descobrir por que não foi colocado isso. Mas a gente tem uma ideia realmente de colocar um relógio de sol ali para manter a história, né? E essa curiosidade atrai os visitantes? Eles sabem dessa curiosidade? Como é que funciona? Não, nem todos sabem. Mas quando eles passam lá e veem o monumento, aquele marco, né, eles perguntam e todos os funcionários e colaboradores do parque já sabem disso e orientam de forma correta. Além do Trópico de Capricórnio, quais são as outras curiosidades que tem aqui no Horto Florestal, Fernando? Nós temos aqui a imagem de São João Goberto, que é o protetor das florestas paulistas. E a gente também tem uma parte que está afastada aqui do horto, que faz parte também do Parque Estadual, que é a gleba do Polo Cultural. Então ela tem outras atividades. Antigamente funcionava um clube de tiro, que foi concedido em 1940, uma concessão do governo, e agora o Estado já retomou e já criou lá um polo cultural. Dentro desse polo cultural tem um outro espaço chamado Olaria, que também tem playground para as crianças, tem campo de futebol e outras atividades para o público em geral aqui da comunidade, do Jardim Peri mais especificamente. E também temos aqui no parque bicas d'água. Do solo brota água potável que refresca essa família. Que a gente tem sorte, né? Que a gente que mora aqui na Zona Norte, né, tem essa facilidade de estar aqui, né? As crianças gostam de água fresquinha. A gente tem ainda sorte. Bom, a gente está numa área aqui do horto onde as pessoas elas se exercitam, né? Fazem ginástica, corridas. Muito próximo aos animais. Aqui a gente tem pato, ganso, um lago imenso. Como é que vocês fazem para conscientizar as pessoas sobre a importância de não alimentar esses animais, de manter essa relação direta com eles, sem prejudicar, né, tanto a flora quanto a fauna que é preservada aqui? A gente tem uma característica aqui do parque que a população local, ela cuida muito disso. Ela preserva o parque e ajuda muito a gente. Então a gente aqui de vez em quando a gente faz uma escola de educação ambiental e a gente tem todos os vigilantes e todos os monitores do parque orientados. As espécies nativas, né, elas são espécies da floresta atlântica, que é uma das florestas mais ameaçadas do mundo, né? Então você tem hoje
menos de 10% de floresta atlântica é remanescente no planeta, né? Então esse parque ele é importante por preservar tanto espécies de plantas como de animais da Mata Atlântica. Especificamente aqui no parque, a nossa pesquisa ela envolve a interação dos animais com as plantas, então quais animais consomem os frutos, quais animais utilizam o néctar das flores, né? E qual a importância de cada planta para o animal e em contrapartida do animal para a reprodução das plantas, né? Na polinização, na dispersão das sementes. E outra coisa que a gente estuda também é o papel dos animais na restauração da floresta. Então, como a gente falou, aqui foi uma área em que teve muito plantio, né? E pelo plano de manejo, a gente espera que o parque sempre, a floresta vá se regenerando e se aproximando mais da floresta da Cantareira. Então a gente estuda o papel dos animais nessa restauração da floresta também. No próximo bloco, você vai conhecer o Museu da Madeira, aqui do Horto Florestal. Não saia daí, o Cidade Viva volta já já. Estamos de volta com o Cidade Viva, hoje visitando o Parque Horto Florestal. Um dos destaques do Horto Florestal é o Museu da Madeira, que oficialmente tem outro nome, Museu Florestal Otávio Weck. Ao meu lado está a Natália Almeida, que é gestora aqui do museu, e ela vai nos contar primeiramente quem foi Otávio Weck. Otávio Weck foi um pesquisador de origem portuguesa, nascido em Lisboa. Em Lisboa ele se formou em engenheiro agrônomo e depois foi em Coimbra, onde ele fez doutorado, e lá ele conheceu um brasileiro chamado Navarro de Andrade. Isso foi por volta de 1903. Em 1911 ele chega ao Brasil, inicialmente para trabalhar na Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a convite de Navarro de Andrade. Inclusive depois eles se tornaram cunhados, ele casou com a irmã do Navarro de Andrade. Em 1927, ele foi convidado para ser diretor-geral do Serviço Florestal do Estado de São Paulo. Como diretor-geral, ele criou o Museu Florestal, inclusive teve previsão legal, né, uma lei de 2223 de 1927, e em 28 já começaram a escolher o local, escolheram o local mais alto do parque para que o museu fosse visto em qualquer local que o visitante entrasse. Inclusive, passava a linha de ferro bem na frente do museu, as pessoas vinham de trem visitar o museu. Em 1929, iniciaram as construções do museu, em 1930 ele foi concluído e a inauguração oficial foi em 1931, na Semana da Árvore. E é verdade que o Otávio não gostava que o museu fosse chamado de Museu da Madeira? Se sim, por quê? O que é que ele tinha contra esse apelido, digamos assim? Olha, tem essa lenda que ele não gostava, porque ele colocou o nome do Museu Florestal e não era um preciosismo. É porque isso aqui não é um simples mostruário de madeiras para as pessoas escolherem o que querem, como querem decorar a sua casa. Mas ele já tinha a preocupação da devastação das florestas. Inclusive, o Serviço Florestal ele foi pioneiro na civicultura. O que é civicultura? É o plantio da madeira para o consumo humano, poupando assim a nossa mata, a nossa floresta nativa, né? Talvez porque Weck, vindo da Europa, já conhecesse o que era a devastação ambiental. Esse museu ele tem uma peculiaridade que ele foi projetado para ser museu. Inclusive, né, é um dos primeiros prédios do estado de São Paulo para esse fim. Nós temos o registro do Museu do Eucalipto, que foi criado por Navarro de Andrade em Rio Claro, né, que é muito interessante também de se visitar. E esse museu, que teria sido o primeiro museu de um porte relativamente grande, né, para a época, a ser construído com essa finalidade museológica. Então, esse museu, ele foi, inclusive existem peças que foram já projetadas para serem peças de museu, coisa que acho que não se encontra em muitos lugares por aí. Eles também encomendaram obras de arte, como essa sala aqui que a gente está, né, que são uma pintura mural de Antônio Paim, feita em 1930, são 44 espécies nativas do estado de São Paulo. Nós temos vitrais que teriam sido desenhados pelo próprio Otávio Weck e confeccionados pela Casa Conrado, foi a primeira casa de vitrais situada no Brasil, né, trazida por uma família alemã. Até então os vitrais eram encomendados da Europa. Temos também uma obra muito interessante que é do Hélio Zellinger, né, que é um tríptico que fala sobre a história de São Paulo e também do Brasil, que é muito interessante.
E as pessoas, elas admiram muito também o próprio prédio, né? Porque aqui o assoalho faz parte do acervo, o teto faz parte do acervo, os lustres são feitos em madeira maciça, inclusive as correntes que sustentam os lustres. E isso, ele pensou em cada madeira, sabendo a resistência do material, porque uma argola que está ali há quase 90 anos, sustentando um lustre pesadíssimo e nunca caiu, graças a Deus. O Museu da Madeira tem mais de 2.000 peças. Este livro, por exemplo, é totalmente talhado em madeira. Formado por mais de 80 páginas, ele apresenta diversos representantes da fauna e flora brasileira. Aqui é o seguinte, é uma coisa inusitada. Você pode viajar o mundo que você não vai encontrar isso. Antes de inaugurar o museu, Antônio Oppido, que é o sobrenome dele italiano, ele teve uma brilhante ideia de fazer um livro de verdade. Mas os livros não são de verdade, são de verdade, mas ele quis fazer mesmo. Pegar, por exemplo, antes de ser um pedaço de madeira, isso aqui foi uma árvore, isso aqui é o bico de pato, o nome popular. Então, o que o Antônio Oppido fazia? Ele entalhava, certo? Desenhava, depois ele entalhava a folha e a semente na própria madeira. Aqui ele fez em 52 com a folha e com a flor. Por que eu peguei essa? Porque essa aqui é a que ele mais gostava. Por quê? Porque tem essa coloração, essas duas colorações na mesma madeira. Né? E para trabalhar isso aqui era muito difícil, ele trabalhava com duas ferramentas. Quando ele ia passar para a parte mais escura, ele pegava uma ferramenta mais cega para não ferir a outra. E levava 3 meses para fazer só um lado. Quer dizer, só esses 2 lados que eu mostrei para vocês, ele levou 6 meses para fazer. Um trabalho de muita inteligência e de muita paciência. Aqui tem 87 páginas, entendeu? É a arte servindo à ciência. Por quê? Porque é um livro de botânica. Então, aqui no Museu Florestal, você não vê um pedaço de madeira, você ia ficar entediado, ver só um pedaço de madeira. Não, você vai ver tudo em obras de arte, para chamar a atenção do visitante do parque. Aqui no museu, você não vê uma cadeira assim de quem sentou naquela cadeira, por exemplo, o Dom Pedro I. Não. Aqui você vê de que árvore é aquela madeira. E aqui foi feita uma coleção de cadeiras muito interessante. A família das canelas, foi feito primeiro esse desenho, cada cadeira é uma canela diferente. Então aqui nós não vamos contemplar quem sentou nessa cadeira, não, de que espécie vegetal é essa cadeira. E olha que interessante essa cadeira. Numa reunião você senta assim, você fala comigo ali, ele chama você senta assim. Tem 2 costados, correto? E cada cadeira exatamente é uma canela diferente. Canela batalha, amarela, preta, ruiva, fedida, babosa, rosa, louro e amarela novamente. Foi feito o desenho pelo fundador do museu, Otávio Vecchi, que era músico, violinista e cantor de fado. Então ele gostava muito de madeira, de instrumentos musicais, se formou em Coimbra e eu ouvia falar muito do Brasil, essa história de Dom Pedro atravessava os mares. Então acho que muitos portugueses têm esse sonho de fazer essa viagem de navio, né? De atravessar e de chegar aqui. E ele, como é formado em engenharia florestal, em Coimbra, então ele juntou esse gosto pela madeira e com o trabalho, e ele também desenhava. Então ele desenhou essa mesa e os funcionários fizeram. Então é muito interessante, porque depois que você acaba de fazer uma reunião, ela fica exatamente colocada bem certa, assim, ó. Ela fecha do lado. E além da funcionalidade, ela também é uma bela peça decorativa. Decorativa. E que capricho, cada madeira, cada cadeira, uma canela diferente para as pessoas, porque as pessoas entram aqui, aí eu pergunto, quantos nomes de árvores você sabe? Fala assim, árvore de Natal e pau-brasil. E às vezes nem lembra, nem de uma. E aqui quando você sai daqui, você ouviu um monte de nome de árvores diferentes. Quando vem uma escola, eu falo a cada criança, eu dou um nome de uma árvore. Então depois na chamada, no outro dia na escola, a professora faz a chamada, IP, Jatobá, as crianças levantam a mão. Porque o Brasil tem a maior diversidade de espécies vegetais do mundo. Como é que o brasileiro só conhece árvore de Natal, que não é nem do Brasil? Então a gente tem que passar essa cultura para o nosso povo. A cultura de novamente plantar essas espécies, porque tem criança que me pergunta, por que cortar as árvores para mostrar aqui? Mas é para você mostrar como é bonito, como é importante, para que serve, e nós temos que preservar essa espécie e plantá-la também. Então, a cultura de plantar, tem gente que nunca plantou uma árvore na vida. E eu acho que a gente precisa plantar uma árvore. Há 20 anos atrás eu vim com
uma equipe da escola, né, quando eu era adolescente. E não percebi que tinha um museu aqui. Antigamente a gente passeava mais pelos parques, né, e não vinha nessa região. Hoje, vindo com a família, eu percebi que tem um museu, inclusive está indicado nas placas, isso é muito bom, né? E me surpreendi bastante com a conservação do parque e com a conservação do museu, né? Conhecer o museu ao lado do Arthur é um privilégio. Já são 7 anos aqui como guia e ele conta pra gente com tanto entusiasmo cada pedacinho aqui do museu que dá vontade da gente não parar mais de conhecer tudo sobre o local. Agora, por exemplo, ele vai nos falar sobre uma visita que Santos Dumont fez aqui ao Museu da Madeira, logo no ano da fundação, foi isso? Exatamente, 1931. Né? Ele veio aqui porque as pessoas já sabiam da importância e da beleza deste museu, então ele veio visitar o museu e aqui nós ampliamos a assinatura dele, né? Santos Dumont, e aqui embaixo também tem a assinatura, né, dele, feito em caneta, né? Tem até a data, né? Aqui, ó, 6/8/31, e ao lado a réplica do 14 bis, e aqui algumas fotos. Ele veio olhar um quadro aqui que eu vou mostrar para vocês, que aqui nós temos um tríptico de Hélio Singer, um pintor carioca, porque aqui é o Museu Florestal de São Paulo. E como nasceu São Paulo? Pelo litoral, Martim Afonso de Souza, chegando no Manaus, que era de madeira. Para se fazer um navio se cortava 30 mil árvores. O que a descoberta trouxe? A escravidão, a religião. Ao meio, nós temos o Fernão Dias. Aqui é no centro de São Paulo, por exemplo, como se fosse lá no Engabaú, né? Aqui tem negros, tem índios, está chegando uma outra canoa, né? Porque São Paulo tinha muitos rios, tinha 100 rios que foram cobertos, infelizmente. E aqui, o terceiro quadro desse tríptico, tem a chegada dos imigrantes, a Revolução Industrial e, ao fundo, em 1929, o artista imaginou como seria São Paulo, que seria uma megalópole, uma cidade imensa, né? Não é nem mais uma metrópole, é uma megalópole, com aviões sobrevoando a cidade. E isso chegou no ouvido do Santos Dumont, que ele ficou impressionado. Ele falou, como São Paulo é cheio de casarões, como é que uma pessoa possa imaginar isso? Então ele ficou intrigado ali, olhando exatamente onde vocês estão, olhando esse quadro, no fundo, o avião sobrevoando. Tem gente que pensa que é o Barreto só foi feito em 44, isso aqui é de 1929. Um artista carioca, Hélio Singer, imaginou que São Paulo seria o que é hoje. Um visionário, né? Um visionário, e esse quadro é maravilhoso. Aí nós temos cadeiras ali que as pessoas podem sentar para ficar contemplando lentamente o que é esse quadro e os seus mínimos detalhes. Você sabia que o Horto Florestal ajudou no processo de recuperação vegetal de Hiroshima após a bomba? Pois é, o Arthur estava me contando essa história. Sim, como o Brasil tem uma diversidade de espécies imensas, por exemplo, a Mata Atlântica ela tem mais espécies que a Amazônia, porque a Mata Atlântica é uma floresta que tem altitudes e a Amazônia é horizontal. Então chegou uma carta no Brasil pedindo sementes, ajudas, porque eles abriram no Japão a Associação dos Pós-Vitimados da Bomba Atômica e começaram a pedir ajuda para o mundo inteiro. Foi um casal de japoneses que não se contaminaram com a radioatividade, isso é uma coisa incrível, porque eles depois ficaram perguntando assim mesmo, por que nós não se contaminamos? Aí ele olhou para a esposa e falou, eu sei, porque é para ajudar todas essas pessoas. Aí eles foram nas cidades mais próximas, que tinham um cartório, abriram a Associação dos Pós-Vitimados da Bomba Atômica. Aí quando chegou a época de começar a fazer a recuperação vegetal, escreveram uma carta, essa carta veio no Brasil, ela foi andando, chegou na USP, até chegar aqui no Serviço Florestal. Aqui se chamava Serviço Florestal antigamente, não era Instituto Florestal. E aí chegou aqui no museu e aí foi coletada essas espécies na mata, foram reunidas aqui dentro, catalogadas e enviadas para Hiroshima. E um dia veio aqui quem? A Associação dos Pós-Vitimados da Bomba Atômica para agradecer pelo trabalho, por essa parceria que foi feita com o Brasil. Quem quiser visitar, como é que é a programação aqui do museu? Fala pra gente. Atualmente a gente está atendendo de quarta a sexta ao público, né? A gente abre das 10 ao meio-dia, temos uma pausa de almoço e reabrimos das 2 às 5 horas.
Nós pretendemos reabrir pelo menos um domingo ao mês, que é onde tem a maior visitação de público espontâneo, e para agendamentos também é possível agendar, inclusive para segunda e terça, né? Para visitação espontânea de quarta a sexta, mas para grupos agendados, só entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo e-mail, que é possível fazer a visita monitorada. Aos pés da imagem de São João Gualberto, protetor das florestas do estado de São Paulo, eu encerro Cidade Viva de hoje. Espero que tenha gostado do nosso programa e eu lembro que você pode sugerir um outro lugar de São Paulo para a gente visitar. Escreva para o e-mail tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é esse. Até a próxima. Tchau, tchau.